Alô, amigos pioneiros de Palmas. Estamos aqui mais uma vez para entrevistar um grande pioneiro de Palmas. Um pioneiro que tem muita história para contar. Edson Cabral, desde 1989, acompanhando o nascimento desse estado. Edson, é um prazer muito grande estar contigo aqui hoje. Gostaria que você se apresentasse. Olha, Tênis, o prazer é nosso. A gente vir aqui falar de uma epopeia, de um momento muito interessante da minha vida, da vida de todos nós, que foi a tarefa, a epopeia, o árduo trabalho de organizar um Estado, de construir uma capital. Isso tudo vivendo num momento em que tudo era novidade, num lugar em que você tinha que fazer tudo. Mas eu começo minha vida, na verdade, eu sou nordestino, eu sou de Natal, no Rio Grande do Norte, a capital do Rio Grande do Norte. Meu pai era um militar. Minha mãe, ela naquele momento não trabalhava, era uma pessoa que se dedicava à criação dos filhos. Sou o filho do meio de 8. Então, em 11 anos, meu pai e minha mãe tiveram 8 filhos. Então, é muita gente. Então, aquela coisa de que 4 homens e 4 mulheres. E meu pai, como militar, tinha atividade no Exército. E do Natal, nós vivemos, a infância foi em Natal, depois nós fomos para Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais, e militar sempre se deslocava muito. Era uma época da ditadura militar, era muito comum esse deslocamento, e naquela época estava se implantando, e Brasília se apresentava como uma grande oportunidade. Então meu pai fez um esforço e foi transferido para Brasília. Aí em Brasília eu fiz toda a minha carreira já passando de infância para adolescência, iniciando o trabalho. Eu comecei muito cedo, naquela época não se existia a proibição de trabalhar em semianual. Eu assinei minha carteira 1º de setembro de 1975, tem 41 anos que eu assinei a carteira. Como office boy eu tinha apenas 14 anos. Então Brasília foi uma escola. Em Brasília eu aprendi tudo, de jogar bola, de estudar, de fazer minha carreira acadêmica, de trabalhar, sempre trabalhando o tempo todo na área privada, depois na área pública. E quando, no decorrer de tudo isso, por uma feliz coincidência, eu estava no Ministério do Interior, quando acompanhava já as lutas da intenção de ter o desmembramento de Goiás, dividir o Goiás, e meu pai, naquela época, no Exército, ele fazia um trabalho que era fiscalizar os tiros de guerra, que são unidades do Exército que existiam no norte goiano. Tinha Pedro Afonso, Miracema, Porto Nacional, e ele sempre retornava dessas viagens contando as peripécias, as curiosidades, as características do Rio Tocantins, da cidade, do calor, da importância que era Porto Nacional. Então, aquela vontade de conhecer a região coincidiu de estar no Ministério do Interior quando ocorreu um fato que o deputado estadual Totó Cavalcante e o então deputado federal Siqueira Campos, eles fazem uma greve de fome para poder sensibilizar o então presidente Sarney para criar o estado de Tocantins. E o presidente Sarney determina ao ministro Ronaldo Costa Couto, que eu trabalhava com ele no ministério, para ele encontrar uma solução. E foi criada a Comissão de Redistribuição do Território Nacional, e eu, como funcionário do Ministério do Interior, colaborei nas informações, nas ajudas disso. E aí, nesse sentido, veio o Tocantins, depois veio Palmas, e aí viemos para cá, Miracema, organizar um estado, trabalhar, implantar, e foi uma etapa de pioneirismo muito rica, muito linda, maravilhosa. Mas nesse período, eu gostaria que você falasse um pouquinho também da tua vida estudantil. Sim. A tua ida para a tua formação profissional, como é que foi isso na época? Olha, da minha família, eu fui o primeiro a passar num processo de vestibular. Era muito difícil você alcançar o nível superior naquela época. E eu passei para o curso de administração na Faculdade Católica de Brasília, hoje na Universidade Católica. Minha formação era para um curso que tem um amplo muito grande de oportunidades de você trabalhar, mas aí eu trabalhei tanto em área privada como em área pública. Então, minha formação foi em administração, depois eu fiz ênfase em gestão pública na Fundação Getúlio Vargas, também fiz cursos de MBA na Fundação Dom Cabral e formei depois, como eu fui atuar como professor, também tive minha formação na pós-graduação na área de
de didática e de ensino superior. Então, eu sou formado em administração, com especialização em administração pública e com a experiência e a possibilidade de ter trabalhado em diversos órgãos públicos e também em iniciativa privada, Sistema S, eu sempre estive trabalhando no campo da gestão. Entendi. Daí, então, você formado, aí entra a história do governo do Tocantins. Sim. Onde foi esse início de trabalho seu depois de formado? Quando essa comissão foi criada, essa comissão foi fazendo estudos sobre a região. Tinha um estudo muito bacana, que era do PRODIAD, Programa de Desenvolvimento das Bacias do Araguaia e Tocantins, falando da potencialidade, do que poderia ser feito em termos da agricultura, de investimento, tudo isso. Então, a luta dos nortenses pela criação do Estado coincide com um processo que vem à Constituição. A Constituição de 88. O então deputado federal Siqueira Campos e o Freire, eles eram constituintes, e eles se organizam e começam a trabalhar no intuito de aproveitar o processo da Constituinte para criar o Estado. Então, é criada uma disposição transitória na Constituição de 88 que cria o Estado de Tocantins. E aí vem o processo de eleição, tudo, e como nós estávamos na comissão, nós fomos convidados para ajudar a implantar. Você vai continuar essa sua história muito interessante nesse período do início do Tocantins no próximo bloco. Vamos aos nossos comerciais?